Olá, estamos começando mais um Evangelho Online. Eu me chamo Diego, estamos aqui hoje com Abraão e com Mauro. E hoje nós estamos começando uma nova etapa do Evangelho Online, em que nós iremos dar início ao estudo do capítulo de número 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Nesse estudo, Allan Kardec ele vai trazer uma coletânea de preces acerca de uma série dos mais diversos temas, né, que vão desde preces por uma pessoa que desencarnou, preces pelas reuniões espíritas. Ele vai fazer também uma análise do Pai Nosso. E nós temos aqui justamente o objetivo de estudar não necessariamente a prece de forma isolada, a forma da prece, mas estudar a temática em torno da prece, a ideia da prece. Então, o Evangelho Online é justamente uma representação do Evangelho em sua casa, né? Então, é um processo espontâneo no qual todos podemos participar, consiste simplesmente da leitura, né? Iniciada e finalizada com a prece, podendo variar, inclusive, a forma como é dado o Evangelho no lar, mas que tem um objetivo principal de trazer a reflexão para dentro de casa. Então, sintam-se convidados para fazer parte desse momento conosco e, assim, iniciarmos esse momento com a nossa prece, né? Okay. Abraão poderia iniciar? Uhum. Nesse momento, vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido amigo e irmão Jesus e nessa presença espiritual nós nos dirigirmos a Ele, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, nessa oportunidade de estudo, de aprimoramento da nossa visão a respeito de um instrumento tão valioso que é a prece, um instrumento energético, um instrumento psicológico, um instrumento emocional e mental das necessidades nossas de cada dia. Então, que possamos nessa noite receber a intuição dos amigos espirituais e estarmos abertos a aprendermos cada vez mais, tirarmos nossas dúvidas e assim trilharmos uma caminhada na nossa vida a cada dia de forma mais aprimorada. Muito obrigado, Senhor. E sabendo que sempre estás conosco, nos ajuda também a estar contigo cada vez mais, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Ok. Então, para começarmos nossa reflexão, vamos iniciar com a leitura da passagem. Qual a página que nós temos aí? Essa aqui. Nessa versão. Essa aqui é 326. Pronto. Ok. Então vou iniciar a leitura. Coletânea de Preces Espíritas. Preâmbulo. Os Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale. O pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Esse primeiro parágrafo ele já traz bem assim a ideia do texto, não é verdade? O que me chama muita atenção que ele fala aqui é segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Então, muitas vezes nós falamos sobre a questão que não é necessário nós termos rituais, desenvolvermos certas fórmulas. Obviamente que no meu primeiro parágrafo ele fala da questão da intenção. Mas se essa é uma forma que lhe agrada e lhe ajuda a conectar com a espiritualidade, ele coloca de forma muito clara aqui, ó, suas convicções e sua maneira, da maneira que mais o toque. Então, se para mim é ajoelhado em frente à imagem que eu tenho devoção, se para mim é melhor numa praia ou no ambiente de natureza, não importa. Importa que ela tenha isso que ele fala, que venha realmente do coração a prece, né? É a validade dela. É o pensamento.
Muito bem. Aí entra a questão do sentimento, né? Da essência de cada um de nós. Porque muitas vezes a gente observa pessoas com dificuldade de saber qual é a melhor forma, qual a melhor prece que deve fazer, ou seja, dentro do lar, no dia a dia, né? E às vezes fica com essa dificuldade. Então, para desmistificar qualquer fórmula, qualquer orientação de como deve ser, ele deixa bastante aberto, né, a possibilidade então da gente trabalhar então essa questão da lei de adoração, né? Trabalhar o nosso sentimento para que naquilo que eu vou proceder na minha comunhão para com o Pai, eu possa exemplificar e vivenciar o verdadeiro sentido da adoração, que é através do nosso sentimento. Justamente, a gente vê que não há fórmula absoluta, né? E é justamente o que Kardec vai falar aqui nesse segundo parágrafo, né? Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Então a gente já está vendo aqui logo de cara, né, dois motivos pelos quais nós poderíamos ter a prece, né, a prece, a forma da prece trazida pelos espíritos. Ele vai trazer algumas preces aqui, que é justamente para a gente fixar melhor as ideias da doutrina espírita e para ajudar aquele que ainda não tem a desenvoltura, né? Exatamente, né? Ele te dá essa possibilidade de você, na dificuldade, né? No início, no processo, até para você ter a sua convicção e a certeza que realmente está fazendo uma prece, que ela te dá essas orientações gerais para que você se sinta confortável. Mas, como diz no primeiro parágrafo, né, a questão do sentimento é o mais importante para que nós possamos encontrar com o nosso Pai através, então, das nossas rogativas, da nossa prece, né? Então, por isso que Kardec coloca este capítulo, né, da coletânea das preces no final, fazendo um coroamento, né, de todas as informações, todas as orientações de Jesus através dos seus ensinamentos e dando essa oportunidade para que nós possamos não integrar-se com o Pai. O que me chama muita atenção nesse parágrafo é quando ele fala sobre certos princípios da doutrina espírita, né? Que nós vamos ver como orientação geral, a doutrina espírita nos orienta, nos ensina que não há necessidade de uma fórmula, não há necessidade de um jeito, de um lugar externo, de qualquer prática daquilo que seja externo. Ela nos mostra, vem nos mostrar, inclusive desde o primeiro capítulo, a necessidade de que essa prece ela seja uma prece que nasça verdadeiramente do coração. E ela tendo poucas ou muitas palavras, mas que ela seja realmente sentida. E aí sentir esse algo que nós estamos cada vez mais aprendendo, nós vamos observar que você pode fazê-la, a prece dessa forma, sentida, mas se para você um certo ritual, certas palavras lhe ajudam nessa conexão, não há nenhum mal, ele nos mostra isso, né? Mas nos mostra que é o mais importante a gente estar conectado com aquilo que a gente está fazendo na hora, que é a prece, e ela sentida. Realmente a gente falando, ou através de palavras mais simples, as palavras em si, pelo rebuscamento delas, não vão fazer diferença, são aquelas que nós falamos com o Criador, com Deus, que são verdadeiras, elas ressoam na nossa alma. Daí a gente amplia, né, a nossa capacidade desse potencial que todos nós possuímos, né, de poder fazer essa prece no lar, na casa, no trabalho, na rua, num momento de conflito, numa situação das mais diversas. Você pode lançar mão dessa ferramenta em que o Pai nos oferece, que é através dessa ligação, através da prece. Então, se não há uma forma, não há um ritual, não há vamos dizer assim, um número de palavras exigido, ou quais as palavras, então você pode
exercitar esse potencial em qualquer lugar, em qualquer momento, sem a necessidade de ter todo um envolvimento ou um ritual para que faça então a prece. Então ela está em nossas mãos a todo instante, a todo momento, e fortalece então a todos nós nessa interação com o nosso Criador. Justamente, Allan Kardec vai falar justamente, depois de falar do objetivo desse capítulo em si, ele vai trazer que o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, né? Essa conexão com o Criador. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas, quando sinceras. Justamente isso que a gente estava falando, né? Se a pessoa tem uma preferência por um determinado rito, né? Um ritual, uma determinada forma de trazer as suas palavras, se for do sentimento, né? Se for sincero, é o que está valendo. Exatamente, é a questão do sentimento, do envolvimento que você tem. Daí um simples agradecer a Deus, um simples obrigado, meu Deus, me ajude, meu Deus, que faça a sua vontade, são momentos gratificantes de prece, são momentos em que nós estamos nessa interconexão. Então, qualquer que seja o número de palavras, o tipo de palavra, o importante é esse sentimento que faz o exercício então da lei de adoração, que é uma lei de elevação. E a prece então é esse momento que faz com que nós nos sintamos integrados com o Criador. Justamente. E devemos também fazer uma reflexão igualmente sobre a maneira como muitas vezes a gente acaba julgando essas pessoas, né, por terem a sua maneira de manifestar a sua religião de forma diferente, seja se prostrando no chão, seja numa missa, né? E Kardec vai falar justamente disso, né? O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, e aí o mais importante que ele vai falar, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema, ou seja, quem quer que condene as preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Exatamente. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então esse pensamento exclusivista, né, de achar, só o meu jeito é o correto, será que é mesmo? Será que só o Pai Nosso é a prece? Né? Jesus trouxe um modelo de prece, o Pai Nosso, né? É um modelo de orientação, né? Em que nós nos debruçamos então como a única prece. Não, é uma prece em que ele nos convida à reflexão dessa capacidade que todos nós temos e dá essa orientação de louvar a Deus, agradecer e pedir, que são os elementos que compõem os pontos fundamentais de uma prece. Então Jesus, quando traz o Pai Nosso, não é uma camisa de força, mas é uma camisa de abertura, de uma possibilidade de a gente entender esse mecanismo da prece e que nos oferece então essa oportunidade. Então, da mesma forma que a gente não condena e nos abre, né, nós entendemos melhor aquelas preces que são processadas por outros segmentos como preces fundamentais, necessárias e exclusivistas. Nós entendemos, mas nós temos a capacidade de ampliar essa possibilidade. Portanto, nós também fazemos a oração do Pai Nosso, como outras preces, em que demonstra então esse entendimento do alcance da prece. Eu me lembrava agora da antiga Grécia dos sofistas, né? E que Sócrates digamos assim, os condenou não, mas os repreendeu gravemente porque era apenas um jogo de palavras para ganhar uma disputa verbal. Então, Deus, a nossa percepção, ele não se propõe a ser esse que vai estar na disputa verbal para saber quais preces são mais adequadas, que fórmulas verbais são mais adequadas, se no idioma português é mais adequado, ou se no latim, que antigamente, até acho que a década de 50,
era realizado no Brasil, se era o mais adequado, se no italiano, né, que Roma lá dominou a Palestina na época, e a Igreja Católica nasceu dentro enfim, de Roma, né? Ou uma prece feita em árabe, do Islã, ou uma prece feita em qualquer língua, ou seja, nós pensarmos que Deus se proporia a essa análise verbal, linguística e de tonalidade de voz, seria justamente o que ele coloca, diminuir muito Deus na nossa perspectiva de visão. Né? Então, por isso que, né, na concepção humana, né? nessa dialógica, né, apenas verbal, linguística, a variação que a gente faz de cada palavra, de cada tonalidade. Se eu disse de forma enfática, não, ele pediu aquilo, mas ele não disse de forma enfática. Ele disse assim, tão tranquilo, será que Deus passaria a observar isso e não observar realmente o sentimento, né, a energia que está por trás? Porque a gente sabe que a palavra é uma forma que nós nos expressamos no mundo. Não é assim? O nosso idioma é a forma que a nossa mente, o nosso cérebro, através dessa vibração sonora, se expressa no mundo. Mas a prece ela vai nos trazer outra denominação, né? Paulo vai nos dizer que ela tem que ter clareza, que tem que ser perceptível no entendimento de cada um de nós. Por isso que ele vai nos chamar a atenção de que a prece tem que ser concisa, com clareza, para que possa ser compreendida na sua essência. Então não adianta eu querer fazer uma prece rebuscada ou em outros idiomas, quando o sentido da prece é o sentimento. Isso. Por isso que Paulo nos chama a atenção para isso, né? Na necessidade da clareza, do entendimento das palavras que nós processamos, porque estamos processando um sentimento através, então, do nosso pensar. Perfeito. E essa clareza nos propicia autoconhecimento. Então, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, muitas vezes na prece, ao refletir sobre o que eu estava querendo e traduzir na fala, nós percebemos se realmente é aquilo que a gente quer. Gera uma escuta. É como se você estivesse numa terapia. Gera uma escuta e você diz, mas é realmente isso que eu quero. Quando você move a energia para pedir, ou seja, ela é um instrumento de autoconhecimento fantástico também, né? Exato. Nessa concisão, nisso que você trouxe agora. Justamente. O próximo parágrafo fala justamente dessa questão do Paulo, né? Ele fala que a condição essencial da prece é ela ser inteligível, a fim de que aquele que ora compreenda. É justamente esse processo de reflexão. Se não existe reflexão, aqui vai levar a prece, né? As preces em língua vulgar, né? Ou seja, a língua banal, a cotidiana. Que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas língua estrangeira e que por isso mesmo não chegam ao coração. Pulou um pouquinho aqui, mas ele está basicamente dizendo assim, existem, né, preces ditas na língua cotidiana que são muito mais profundas do que a prece feita numa língua estrangeira, né? E aqui a gente tem que contextualizar um pouco a fala de Kardec, né? Porque naquela época as missas, né, antigamente inclusive aqui no Brasil, as missas eram proferidas em latim, né? E aí você está num contexto em que tem um sacerdote falando em latim, mas aí as pessoas não estão compreendendo ali, né? Não estão sentindo de fato como é que elas vão conseguir, né, expressar um sentimento. Né? Por isso que ele chama atenção para isso, para que você faça naquilo que você entende. Daí falar no primeiro parágrafo de acordo com a sua capacidade, né, de entender o processo da prece, né? Então ele nos chama a atenção que ela tem que ser muito clara. Daí a gente não precisar, então, da forma como a gente conversou anteriormente, né? Não precisar de uma forma para fazê-la, porque ela está carregada do sentimento. Daí a gente vai entender quando a gente chega numa casa espírita, né? Em que nós fazemos as nossas rogativas do início, do final de cada atividade, cada reunião, se faz naquilo que a pessoa que está escalada para fazer essa condução dessa
vamos dizer assim, dessa ligação dos pensamentos daqueles que ali estão, ela faça para que todos possam entender e acompanhá-lo para coadunar num só sentimento, numa só direção. Esse é o princípio em que nós identificamos, encontramos nas nossas rogativas, nas casas espíritas, em todas as suas atividades. E eu me lembrei agora que, por exemplo, no curso de psicologia, nas cadeiras de clínica, nós estudamos muito a questão da escuta qualificada. E é por que eu trago da escuta qualificada? Porque nem tudo que um paciente traz numa sessão é realmente o que ele está dizendo. Coisas por trás estão sendo ditas, e nessa escuta qualificada a gente vai aprendendo a perceber o que realmente daquilo ali a gente pode trazer de forma realmente verdadeira. E aí, nessa pequena comparação, obviamente, na perspectiva que nós temos de Deus, a escuta dele é perfeitamente qualificada. Então, naquilo que a gente traz de fala ou de ruído mental, ou até de ruído sentimental nas palavras que a gente traz, há uma escuta qualificada que vê por trás disso tudo. Ou seja, é como se um adulto bastante equilibrado olhasse uma criança e naquela fala dela, naquele espernear ou naquela fala repetitiva e constante, ele consegue observar, não, deixa ele falar, mas na realidade não é isso. Ela está querendo outra coisa, me está dizendo outra coisa, porque eu já percebo, eu já tenho um olhar qualificado, né? Então, se a gente for comparar numa perspectiva divina, obviamente que todas essas qualidades são em todos os níveis perfeitas, né? Daí Jesus fala da importância da prece, né? De que pedi e obtereis, que é o capítulo anterior a esse, que ele fala, pedi e obtereis. Deus sabe das suas necessidades, mas Ele espera que você dê o passo, que você peça, que você identifique realmente em você, nesta identificação, né? No seu, assim, no autoconhecimento, que você saiba realmente buscar aquilo que você está necessitando. Então, por isso que Jesus fala, pedi e obtereis, desde que você peça com o sentimento naquilo que você necessita, porque Deus sabe de tudo, percebe tudo, entende tudo, ouve tudo, nos entende muito mais do que nós próprios, né? Mas Ele espera que nós busquemos essa identificação. Por isso que Ele diz, pedi e obtereis. E vai nos falar então que você pode pedir no individual, né? Então, quando ele diz lá, vai, fecha no seu quarto e faça a sua rogativa, então ele nos ensina a fazer esta ligação através da prece com o nosso Criador. Mas ele não deixou também que a gente fizesse somente a prece na individualidade. Ele vai nos dizer também que quando duas ou mais estiverem reunidos nesse sentimento, ele estaria também ali presente. Ou seja, ele nos dá então o que nós devemos fazer, como fazer e o alcance que isso vai ter na nossa individualidade e coletivamente. Então, o momento da prece faz parte do nosso cotidiano. Daí a doutrina espírita, né, nos recomendar a necessidade de, ao levantar, fazer a sua rogativa, o agradecimento, fazer a sua rogativa para ter um dia equilibrado, benéfico. Ao se deitar também, agradecer pelo dia, agradecer pelas oportunidades, fazer a reflexão e pedir para que tenha então também uma preparação para o sono, que é um desligamento, que aí também a prece é fundamental nas nossas companhias, no nosso descanso cotidiano. Perfeito, a prece ela tem muitas vantagens, né? Tem muitos benefícios para a nossa vida e é importante que a gente tenha aquele momento de focar a atenção nela, né? Abraão falou uma palavra interessante, ele falou ruído, né? Às vezes a gente está falando ali, mas tem um ruído de um sentimento, de uma coisa ali por trás, uma inquietação que não nos deixa concentrar naquilo que a gente está falando de fato, né? Às vezes a gente está... É aquela história do disco arranhado, dos vinis antigamente. Aí você não ouve a melodia, mas você fica ouvindo o ruído que está por trás e não se concentra na harmonização da música, né? Uhum. Até em teoria de comunicação, né? Nos trabalhos interpessoais que são feitos em empresas, nós vamos observar também o ruído nas comunicações, em que o que eu digo não é o que você ouve, mas o que você interpreta. Talvez você já esteja se preparando para rebater o que eu disse. Então esse ruído, inclusive, é muito presente na nossa comunicação com o outro. Uhum. E se a gente não tem uma prática
cotidiana ou uma prática frequente dessa busca de autoconhecimento, o nosso ruído mental, o ruído emocional, ele acontece o tempo todo. E nós não estamos isentos disso, mas nós podemos superar isso, mesmo nas nossas limitações, que é com sentimento, é o amor que Jesus nos chama a atenção, né? Então, se a gente debruça sobre esse momento da prece um sentimento, nós vamos amortecer essa dificuldade, esses ruídos, essas nossas limitações e buscando cada vez mais a nossa elevação, que é o objetivo e o alcance que a prece vai nos trazer, né? Daí a gente vai entender que uma das recomendações, além da prece, é a meditação, quando você vai aprendendo, então, potencializar esse estado de oração, esse estado de adoração, esse estado de elevação. A meditação é um exercício que você pode desenvolver para potencializar. O ideal seria que todos nós ficássemos no estado permanente de oração, o que nós ainda estamos na nossa imperfeição e em dificuldade de acompanhar. Mas a prece nos estabelece esse momento de adoração pleno que a natureza divina nos oferece. É interessante, né? A prece como um elemento ativo, né? De a gente se dirigir a Deus, e a meditação como um momento de reflexão. É quase como o falar e o escutar, né? São realmente dois momentos muito importantes, né? É um momento que a gente se aquieta, aquietamente, e a gente tem a condição, né? Meio que escutar a ideia, a intuição, ter como ordenar as suas ideias, e às vezes a solução dos seus problemas está com você mesmo, né? Exato. Sempre está. Sempre está. Aí chama atenção também, só para aproveitar o momento, né, e falando sobre a prece, né, é que você ouve muitas pessoas que não têm este hábito, vamos dizer assim, como um hábito mesmo, né? Não tem esse hábito de usar. Essa é uma ferramenta que está na nossa mão a todo instante, e que, se nós abrirmos mão, nós estamos perdendo a oportunidade de grandes alcances, de grandes condições para que a gente tenha uma vida equilibrada, uma vida tranquila, uma vida em paz. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse costume, este hábito de usar desse potencial e perdem a oportunidade. Então, primeiro, a recomendação: procure fazer sua prece. Meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Isso é fundamental. Perfeito. Bom, estamos já nos aproximando do final, temos pouco tempo. Para concluir aqui, o texto ele sintetiza um pouco daquilo que a gente falou aqui sobre a qualidade da prece, que ela precisa ser simples, ela precisa ser clara, que deve fazer refletir, né? E Kardec vai falar justamente isso, né? Se não houver essa reflexão, ela não vai passar de ruído. Olha só. Entretanto, notai com que ar distraído e que com volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Vêm-se lábios a mover-se, mas pela expressão fisionômica, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. E aí Kardec vai trazer um pouco como é que vai se dividir esse capítulo, e ele vai concluir. Com o propósito de chamar de maneira especial a atenção sobre o objetivo de cada prece e de lhe tornar mais compreensível o alcance, vão todas precedidas de uma instrução preliminar, de uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio, que vai ser justamente o nosso objeto de estudo. Nos próximos Evangelhos Vão Lá, nós iremos nos ater especialmente aos prefácios que nós iremos encontrar no início de cada item, de cada prece, justamente para realizar essa reflexão em torno do tema, né, em torno da ideia, né? Afinal de contas, é necessário reflexão, a ideia. Por isso que Kardec chama coletânea, porque algumas preces que ele traz pela manifestação dos espíritos, né? Por isso que ele diz que é uma coletânea, que vai encaixar em alguns temas, né? Para pedir por nós, pedir por quem necessita, né? Então ele vai chamar essas categorias e vai explicar por que motivo ele está trazendo aquela prece para as suas coletâneas. Como ele disse, né? Ele
pinça algumas dessas, de alguns espíritos, né, para nos dar essa orientação. E vai fazer esse preâmbulo justificando por que está sendo colocada, para demonstrar que a todo instante nós podemos usar a prece por nós, para os nossos familiares, amigos, parentes, por aqueles que estão no outro lado da vida, que já estão na espiritualidade, que é extremamente importante, é um refrigério para eles, né? É uma ação benéfica para nós e para eles, em que muitos nossos amigos cristãos acham que não deve orar pelos que já estão no plano espiritual. Não, pelo contrário, muitos deles vêm agradecer nas comunicações o refrigério que uma prece o alcançou para que ele pudesse aliviar das suas dificuldades. Então ela alcança todos, a todo instante, quando estamos felizes, quando estamos tristes, quando estamos adoentados, a todo instante a prece é a nossa ferramenta por excelência. Perfeito. Esse momento é uma prece, né? É justamente isso que eu queria dizer agora, que na nossa perspectiva espiritualista e espírita, e aí todos que são espiritualistas, nós sabemos que a prece, a oração, a rogativa, o agradecimento, ele ganha sentido porque nós sabemos que quando esse corpo físico ele chega a seu final, né, a morte física, algo sobrevive. Esse algo somos nós, né? Alguns na próprio cristianismo dizem que vai ser de uma forma, de outra, enfim. Mas que algo existe. E nós temos visto a cada dia, com o avanço da ciência, o estudo das vibrações, o estudo dos sons, mostrando que certos sons têm influência, inclusive orgânica, para a gente, né? Alguns sons ajudam o nosso corpo a obter mais saúde, obter mais equilíbrio, disposição, equilíbrio mental e emocional. Outros sons também eles desequilibram, inclusive o nosso organismo físico. Então vai nos mostrando que dentro do próprio campo da física existe a teoria da harmonia, em que os sons e as vibrações elas atuam em todo o universo, né, ou gerando equilíbrio ou desorganização. Então, da mesma forma, a prece ela é um instrumento. Por isso que ele fala da questão do sentimento, porque não é uma questão corporal, né? Assim, na essência, nem da palavra, né? É uma questão de vibração do espírito, ou seja, um intuito que a gente traduz como coração, mas a gente sabe que é sentimento. Então, essa vibração, ela ressoa no universo. E aí, as obras de André Luiz, eles vão trazer também muita informação boa sobre isso, porque vamos nos mostrar relatos de quando as orações são feitas, né, de forma, né, desse estado de entrega e de ser realmente frutos do coração, elas movimentam energias que nós ainda desconhecemos e não temos capacidade ainda de conhecer, mas que os efeitos são sentidos. São sentidos, né? Você não identifica, mas você sente o efeito. Quem no interior nunca não foi numa bezendeira, né? Não é aquela bezendeira que vai lá e ela tem um gesticular dela, mas tem uma intenção e a criança sai melhor. Ou, por exemplo, tem aquela pessoa que eu já conheci pessoalmente, que ela tem dito assim, um mal olhado, e ela chega na sua casa, olha assim, aconteceu comigo, olhou um peixe no seu aquário, mas que peixe lindo, não sei o que e tal. Quando ela sai, o peixe morreu. Ou seja, a energia de vibração, de inveja, na realidade não era a palavra, era o sentimento. Né? Ou seja, a criança que vai para a bezendeira recebeu mal olhado. Então veja como nossa cultura popular já é repleta dessa realidade, que ele sistematiza aqui, né, dentro do Evangelho, nos mostrando que tudo isso é realidade, e nos ensinando didaticamente, como um bom professor que ele era, né? Nos ensinando como é que essas coisas funcionam. Coisa boa, né? E a discussão não se encerra aqui, com certeza, né? É um assunto inesgotável. E com certeza iremos nos aprofundar cada vez mais nos estudos subsequentes, né? Mas então, aproveitando essa ideia, né, da sintonia, né? Vamos então começando a nos preparar para dar tchau, né? E pedir para Mauro para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos a presença dos nossos irmãos que nos assistem,
para que essas nossas vibrações possam tocar-lhe o seu coração, a sua mente, porque Jesus, amigo divino de todas as horas, nosso guia e modelo a ser seguido, nos enfatizou que a todos nós é dado, é facultado obter as graças através das nossas orações, das nossas preces. Convidamos os nossos irmãos para que usem esse potencial, essa capacidade de cada um de nós. Como nós vimos, não há uma fórmula, não há uma necessidade de palavras, mas há necessidade de se entregar ao sentimento. É nessa perspectiva, com esse sentimento fraterno, que nós desejamos a todos que a paz do Mestre Jesus nos acolhe, nos ampara e nos assista agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, até a próxima, pessoal.